Teste. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Gravação de uma aula que vai ajudar um pouco vocês no trabalho de criar o nosso banco de dados, tá? Então, nós vamos começar a ver como que como que serão os vetores, né? Para a gente fazer a montagem do nosso algoritmo, né, que vai fazer a inserção dos dados. Bom, primeira coisa que eu quero ressaltar para vocês é que vetores, eles podem se dar no PHP de alguns modos, né? E eu passei para vocês dois links para vocês estudarem. Nós estamos adotando este modo aqui, né? Olha, a gente declara variável, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Declara uma variável e quando ela recebe, né, com sinalzinho de igual, algum conteúdo entre colchetes, tá? O PHP entende que essa variável é do tipo vetor, certo? E aí, quando a gente trabalha com vetor, em sala de aula, que vetor é uma variável que cabe vários valores, né? Não um só, mas vários. Imaginem um armário, né, com várias gavetinhas, né? Cada gavetinha dessa recebe um valor, certo? Então, no PHP a gente tem dois. Eu estou trabalhando aqui na página index3.php, né, no meu caso, e eu já acessei ela aqui no navegador para ficar mais rápido, né, o conteúdo. E aí no PHP a gente tem duas formas de imprimir vetores, né? A gente pode fazer aqui print R, tá? Por nomes, ok? E a gente pode fazer um var dump também, né? No nosso vetor. Aí vocês vê a diferença, né? Um existe. Então eu vou dar um Ctrl S aqui e um F5 aqui. Ó, vou pôr uma quebra de linha aqui entre os dois, tá? E vou dar quebra de linha para vocês ficarem melhor. Pronto. Qual que é a diferença? Aqui a gente tem um vetor quebra. Ó, aí aqui, ó, a estrutura do array é assim, ó. Quando ele está impresso na página, olha só. A gente tem o printr fazendo essa primeira impressão, né? E aí ele coloca, olha, isso aqui é um array, né? Aí no índice 0, a gente tem o valor Adriana. No índice 1, a gente tem o valor Alice. E assim sucessivamente, né? Eu expliquei para vocês que as posições ou arrays, e ela começa do zero e vai caminhando, né? É uma coisa sequencial. Sequencial, certo? E aí, pessoal, aqui embaixo a gente tem um vardamp, né? E ele, igualmente, ele fala, olha, isso aqui se trata de um array e ele tem 16 valores, ou seja, 16 sobrenomes, né? Aqui, no primeiro, já não ele já não te mostra o quantitativo. Você vem aqui no final e fala, opa, tem 15, né? Na verdade, 16 porque conta o zero também, certo? Então, assim, como eu estou imprimindo o mesmo array, né? Não seria lógico, né? Os dois têm 16, porque é o mesmo array. Então, aqui a gente começa, ó, na posição zero, ele tem uma string, né, de 7 caracteres, que é Adriana.
Aí passa para Alice, com string de caracteres, Ângela, 6 caracteres. E assim sucessivamente. Pessoal, isso aqui é só maneiras, tá? De mostrar a impressão de arrays, tá? O que a gente vai fazer agora? Existe no HTML uma tagzinha que se chama pré, tá? Ela tem início e fechamento, e a gente pode usar ela aqui para ficar uma coisa mais agradável aos olhos, tá? A pré é o seguinte, você dá um eixo aqui, né? Como a gente está trabalhando dentro do PHP, e isso caiu na prova, vocês vão colocar o que for texto ou marcação HTML dentro aspas, né? Usando o eixo para a delimitação disso, né? A expressão disso. Ó, então aqui a gente faz um pré barra pré, tá? Dá espaço assim, tá mais boa para perceber, tá? Vou dar um Ctrl S e aqui um F5, tá? Olha só como é que fica mais arrumadinho, tá vendo? Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Vamos ver se o pré funciona aqui também. Confesso que eu nunca testei com o Vardamp, tá? Coloca um barra pré. Ctrl S, F5. Ó, aqui também funciona, tá? São formas, né, gente, de fazer a impressão de arrays de uma forma mais bonitinha visualmente, certo? Mas o que interessa para nós é o seguinte: o algoritmo, a lógica do algoritmo, tá isso aqui já. A lógica do algoritmo é o seguinte: nós vamos contar quantas posições tem aqui, portanto, quantos valores tem aqui, nomes, e a posteriori, depois, né, a gente vai concatenar com alguns valores, né, com alguns sobrenomes daqui, do vetor de sobrenomes, correto? Então, como que eu faço para contar quantos tem aqui? A gente pega essa variável, ó, tem aqui, cria, por exemplo, uma outra variável que se chama quantidade de nomes, por exemplo, né? E aí a gente atribui o valor para ela, que é um count, tá? Nomes. Ou seja, conte quantos valores tem dentro do vetor nomes, certo? Gente, por que que isso aqui é o principal do começo, né? Porque a gente vai fazer um for, né, uma estrutura de repetição, e a gente tem que percorrer o vetor de nomes do início ao fim. Então a gente vai fazer um for de 0 a 15, por exemplo, porque a cada nome que eu listar na tela, por exemplo, eu vou concatenar com algum sobrenome, né? Pode ser um, pode ser dois, pode ser três. Então nós vamos construir a lógica aqui desse pequeno passo do algoritmo, certo? Mas só para vocês verem, ó, aí a gente dá um eixo em quantidade, nomes, Ctrl S, e aqui na nossa página, ó, tem 16, tá vendo? 16 posições. Então, o nosso for que vai rolar vai ter 16 posições. Eu vou diminuir isso aqui, gente, ó, para ficar assim. Eu coloquei um nome intuitivo, mas às vezes a gente lendo esse tanto de nome aqui, variável, gente. Então, QTD nomes. Vou fazer isso, tá? QTD nomes. Isso aqui eu não preciso mais. O que a gente vai fazer agora? For, né? E ele já dá para nós aqui a estrutura básica do for, tá? E eu vou falar o seguinte, olha, eu quero, aqui eu inicializo o for, né, a variável i, que é, digamos, contador. Aí eu falo assim, olha, eu quero o i de i, enquanto, aqui é a condição no caso, enquanto o i for menor que quantidade de nomes, que é 15, né, 16 no caso, repita o que está aqui dentro, certo? Enquanto isso, mais a cada vez que o loop for executado. Então, só para vocês verem uma coisa aqui. Vamos dar um eixo, tá? Como que a gente imprime valor de vetor? A gente coloca o vetor, tá? E a gente informa qual posição, entre colchetes,
a gente quer imprimir. Como a gente quer imprimir todos, o que, que a gente vai fazer? A gente vai usar o contador que começa na posição 0 e a cada loop ele incrementa 1. Então ele vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4, né, até o 16, certo? Então vamos colocar aqui a variável i, né, que é o nosso contador. E nós vamos concatenar com a quebra de linha HTML, que é o PR, certo? Para ficar organizadinho e tudo mais, certo? Então pronto, ó, ponto e vírgula para fechar a instrução. E aí a gente vai dar um echo em cada nome desse vetor, certo? Ctrl S, ó, eu vou fazer a impressão. Então, aqui, gente, ó, meio caminho andado. A gente tem todos os nomes sendo impressos, né? Qual que é a sacada agora? A sacada agora é concatenar, né? É, vamos colocar dois. Vamos colocar um sobrenome, por enquanto, certo? Para a gente concatenar, gente, nome, a gente vai ter que fazer o mesmo processo aqui para saber quantas posições, quantos sobrenomes a gente tem nesse vetor, certo? Então, basicamente é isso aqui, ó. Ctrl V. Aqui, em vez de quantidade de nomes, quantidade de sobrenomes, tá? E aqui, obviamente, a gente muda o nome do vetor para sobrenomes. E é isso aqui, certo? Então, ó, vamos só fazer um teste. Vamos ver quantas posições tem aqui. Quantos valores. Então, QTD sobrenomes, tá? E vai ficar no topo, né? Informação. 27 sobrenomes, certo? Então, a gente tem um valor já para a gente saber quantas posições, né, de sobrenomes temos, certo? Aí, gente, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos sortear qual desses sobrenomes que a gente pode trabalhar, tá? Para isso, nós vamos fazer o seguinte, ó. Antes do eixo do nomes aqui, a gente vai fazer assim, ó. Sobrenome escolhido, né? Recebe o quê? Tá? Vai receber o vetor, tá? Vetor sobrenome numa posição X, que a gente não sabe ainda qual é. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, até 27, correto? Até 27. Então aqui, ó, tá. Ponto e vírgula, certo? Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Aqui, se eu usar o i, já vai funcionar. Aí, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o sobrenome escolhido, tá? Que agora tem um valor específico. A cada loop vai ter um valor específico. E a gente vai concatenar aqui, ó. Então, ponto, né? A gente tem que colocar uma string que é um pequeno espaço, tá? Ponto de novo e Ctrl V, tá? Ou seja, aqui a gente tem o nome de cada posição do vetor, a cada loop a gente vai ter um nome, concatenado com um sobrenome escolhido. Vai ser também um sobrenome a cada loop, né, que passar. Agora eu vou dar um Ctrl S para vocês verem mais ou menos como é que ficou. Ó, então nós temos Adriana Barreto, Alice Seba, Ana Passos, né? Agora eu quero que vocês vejam o seguinte, ó. Adriana Barreto, Alice Seba, Ângela Passos. Tá concatenando? Tá, mas tá concatenando numa ordem. O que a gente quer é misturar, né? Uma ordem aleatória. Então, como que a gente faz essa ordem aleatória? Vai usar a funçãozinha rand, né? A rand que vai variar de 0 até o quantitativo máximo dos sobrenomes. Concorda? Então, aqui, ó, em vez desse i, que ele está andando da posição 0 de forma sequencial, a gente vai usar outra coisa, que é um número randômico, aleatório.
Para vocês terem ideia, ó, vai colocar, vamos criar uma variável aqui que chama int do sobrenome. A gente sabe que ele varia de 0, vai variar. Nós sabemos que ele tem 27, né, sobrenomes. Então, se a gente colocasse um range aqui, ó, 0, até 27, gente, tá pronto. Só que a gente quer automatizar, certo? Aí, o que acontece? Cada loop, esse cara aqui vai receber um número aleatório de 0 a 27. Já vai funcionar. Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para dentro do colchete do índice, né, do vetor de sobrenome, certo? Então, Ctrl+S, F5. Ó, aqui a gente já pegou Adriana Seba, Alice Pimenta, Ângela Abrão, e por aí vai, certo? Tá dando um errinho aqui, acho que sempre -1, tá? O vetor, o tamanho do vetor, por exemplo, tem 27 posições, só que a gente sabe que a posição 0 conta. Então é de 0 a 26 nesse caso, certo? Só para não ter erro. Quando eu dou F5 aqui, ó, vocês vão ver que os nomes do primeiro vetor nunca vão mudar, mas sobrenomes estão mudando. Por quê? Porque é aleatório, tá? Aí, gente, só que não pode ser assim, tem que ser automático. Mas a gente já tem esse valor aqui automático, né? Que é o nosso QTD sobrenomes, correto? Então, QTD sobrenomes, Ctrl C, Ctrl V aqui para o lugar do 26. Colei aqui, certo? Então, ele vai variar de 0 até 27. Aí a gente vai pegar aquele probleminha que a gente acabou de ver na tela, certo? Ó, F5, por quê? Por que o problema? Porque ele vai é o 27, só que o array, ele não tem a posição 27. Tem só até a posição 26. Então, assim, eu não fiz esse teste, mas eu posso aqui no zoom, que tá 26, né? Então, Ctrl S, ou talvez a gente vai precisar usar parênteses. Não, funciona. Tá. Então, pronto, a gente resolveu o nosso, digamos, a nossa primeira parte do algoritmo, né? A lógica é essa. Estão vendo que é, assim, relativamente simples? Só que o trabalho, ele pede de 1 até 3 sobrenomes. Então, pode ser um sobrenome, 2 sobrenomes concatenados ou 3 sobrenomes concatenados. Aí eu vou deixar para vocês fazerem essa parte, né? Pensar nessa lógica, né? Mas, ó, não foi necessário o uso de chat GPT para a gente entender, né, essa lógica. Uma lógica simples que faz a geração desse nome completo, digamos, né? Só que, por enquanto, a gente tem o quê? A gente tem somente a impressão, né? Então a gente vai fazer o quê? Ó? A gente pode deixar essa. Então, a gente tem que jogar isso a gente tem que montar um vetor, né, pessoal? De nomes completos. Eu não vou fazer isso aqui agora, mas em sala de aula talvez a gente faça junto, né? Talvez não, a gente vai fazer junto e vocês vão vendo como é que vai ser. O que talvez muitos de vocês não estão entendendo é o seguinte: como que a gente vai jogar isso lá no banco, né? Vocês lembram lá que as nossas queries, ó, eu vou dar um mais aqui para vocês verem. Nosso insert, ele é algo mais ou menos assim, ó, insert into, tabela, aí tem lá as colunas, né, por exemplo, nome, CPF, por aí vai. E depois a gente tem os valores, né? Aí os valores são, de fato, o nome, né, fulano, e o CPF, certo? Em valor assim, né? Tracinho 00, por exemplo. Certo? Então a gente tem esse tipo de insert aqui.
E é isso que a gente vai montar no PHP, tendo a nossa listagem de nomes, a nossa listagem de CPFs, né? Então a gente vai fazer, depois de tudo montado, digamos, dessa massa de dados montada, a gente vai fazer a, a gente vai fazer a inserção no banco de dados, na tabela do banco de dados, certo? Então, no primeiro momento, não preocupe, tá? Primeiro a gente está trabalhando a lógica do algoritmo para gerar essa massa de dados e depois o insert é dois palitos, duas linhas a gente faz o insert de banco de dados, certo? Agora eu quero trabalhar com vocês isso aqui, CPF, tá? CPF que pode ser aqui dentro do próprio for, né? É interessante que sim, né? Então, qual que é a instrução que está fazendo a impressão? Essa linha 14, certo? Então, nós vamos jogar ela bem lá para baixo para a gente trabalhar a lógica do CPF aqui, certo? Gente, a lógica do CPF é o seguinte. Nós podemos criar aqui um número aqui, o CPF, por exemplo, né? Que vai receber um RAND. Aí a gente vai trabalhar em pequenos grupinhos, certo? Eu vou pôr a máscara aqui do CPF, que é assim, certo? Então são grupinhos de números, né? Por exemplo. Então a gente vai trabalhar aqui com o primeiro agrupamento, que seria um RAND, por exemplo, né? É, um RAND. Aí a gente tem opções, né? Fazer. A gente pode fazer um RAND de cada número, ou a gente pode fazer o número de grupinho, tá? Só que se a gente fizer um número de grupinhos, ele vai partir do 100 até 999. Ou seja, nós não vamos ter CPF, por exemplo, 021, 002, alguma coisa, começando aqui. Mas só para vocês verem, né? Certo? Eu vou fazer assim, de uma forma bem resumida. E depois a gente vai fazer unitário, né? Individual, certo? Aí, gente, ó, Ctrl C, Ctrl V de novo, ó. Ctrl C, concatena, outra vez, concatena, novo, concatena, dessa vez diferente, ó, rand de 10 a 99. Porque os últimos dois dígitos são, só dois, né? Só dois dígitos, certo? Então, se a gente fizer a impressão do CPF aqui, né? Eu vou deixar para fazer junto aqui. Em vez do BR aqui, antes do BR, no caso, né? Eu vou dar um Enter aqui, né? E vou colocar uma concatenação com, por exemplo, stringzinhas, né? Um tracinho, certo? Aí aqui eu vou dar um pontinho novo e vou colocar quem? Nosso CPF, certo? Vou pontinho aqui, concatenar com esse pedacinho, só para não confundir, tá? Eu dei Enter, mas eu vou colocar tudo na frente aqui para vocês verem que os nossos movimentos de concatenação, né? Então aqui, ó, quando vocês se depararem com códigos que usam concatenação, o que vocês têm que pensar? Aqui eu tenho um valor, né, variável, aí eu concateno, né, com um pontinho, um pedacinho de é um espaço vazio. Aí eu concateno de novo com outro valor, né? Concateno de novo com pedacinho de string, que é um espaço, um hífen, espaço. Concateno de novo com CPF. Depois eu concateno de novo com uma marcação HTML que vai fazer a quebra de linha, certo? Então, só para vocês verem visualmente na tela, Ctrl S, tela, ó, F5. Então, cada um aqui já tem o seu CPF. Só que, faltando a gente formatar esse CPF, né?
que é esse modelo aqui, pontinho, tal, né? Certo? Muito fácil fazer isso também, gente, ó. O que a gente vai fazer? Aqui é o nosso primeiro agrupamento é aqui, então o que a gente precisa fazer? Concatenar um ponto final. Esse ponto final aqui é um string, né? Tá assim? E aí vem outro valor, aí a gente faz o quê? Concatena de novo um mais um pontinho. E aqui no final, a gente concatena de novo com um tracinho, dessa forma aqui. E aí a gente tem formatado o nosso CPF, certo? Então, F5, ó, a gente tem CPFs formatados, correto? Só que eu vou deixar isso para vocês verem, fazer a parte da, senão a aula fica muito longa também, né? Aí vocês vão fazer, em vez de agrupamento de 3, vocês vão fazer um rand de 0 a 9 para cada casinha desse cara aqui, ó, F, certo? Então aqui antes do ponto, em vez de vocês terem um agrupamento de 3 que varia de 100 a 909, vocês vão ter 3 rands de 0 a 9 concatenado, tá bom? Podemos até fazer isso agora, ó. Aí a gente faz o seguinte, para não ficar muito, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui para baixo, certo? Então, ó, é assim. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó, and desde 909 vai ser de 0, certo? Vai concatenar ele com mais duas vezes, certo? Então a gente tem aqui um rand para esse, um rand para esse, certo? E a gente vai fazer isso nos demais. Então Ctrl C, Ctrl V de novo, né, gente? Certo? E aqui um rand e a gente vai ter dois, né? Certo? Então aqui teoricamente a gente já tem o nosso CPF agora de fato com gerando zero nas primeiras posições. Então F5 dá pra gente ver, né? Aqui, ó, aqui a gente tem 0,20 já, né? 0,94, 0,94 de novo, F5, ó, 0,9. Né? Então a gente resolveu o problema que a gente precisava resolver, né? Que é a geração de CPF e tal. Ontem eu passei uma regra para vocês, existe em toda criação de CPF, que é o seguinte: o nono dígito, que é esse cara, ele tem, ele é específico dependendo do estado que a pessoa reside. Por exemplo, em Goiás, eu acho que esse é 1. Eu passei lá a regrinha no SAP. No Pará deve ser outra numeração. No Rio Grande do Sul, eu acho que é 9. Então, dentro do algoritmo, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ver qual que foi o sorteio aleatório de nascimento do estado, né? E aí vocês vão fazer uma estrutura switch case, ou vocês podem fazer if, né? Por exemplo, se for Santa Catarina, aí esse nono dígito vai ter que ser obrigatoriamente tal dígito. 9, por exemplo, 8, 7, né? Então, vocês vão ver na regra lá na listinha, certo? Mas de momento é isso, tá, pessoal? Fica aí a dica para vocês seguirem com o trabalho, tá? Os vetores, eles estão lá no Classroom, tá? Esses vetores, eles são bem maiores, mas é isso, tá?
tanta dificuldade, né, depois que a gente aprende a lógica. Bom, esse é o código do nosso algoritmo. Lembrando que tudo isso, todas as regrinhas pequenas, elas vão vir dentro do for. Por quê? Porque é onde a gente vai montar essas strings, linha a linha, certo? Depois de montada essa massa de dados, sim, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai pensar numa preparação, um código que vai fazer o insert in. É bem tranquilo. É só, basicamente é o quê? Aspas sim, tá? Ou um parêntese, né? Por aí vai. Eu posso até dar o spoiler aqui para você. Tem isso aqui, né? E aí a gente pode aqui concatenar antes aqui, parêntese assim e uma aspa assim, certo? Aí a gente vai concatenar aqui, ó, uma aspa simples, parêntese, tá? Não, parêntese aqui não, vírgula no caso, certo? Assim. Aí a gente pode concatenar aqui. Ah, não, não é nome não. E fica assim, tá? Na verdade, a aspa simples vai ser. Aí sim a gente coloca vírgula, aspa simples de novo. E aqui depois do CPF a gente coloca simples, fecha parênteses. Ó, vocês vão analisar, estudar direito. Foi feito. Mas em tela, vê que vai ser bem mais. Viu? Que a gente precisa fazer. Ó. Pronto. A gente tem, digamos assim, os valores, né, do insertinho prontos. Vou copiar aqui para você. Ó. Vou ver. Olha só que bacana. Então a gente segue o mesmo padrão, né? Aí a gente vira aqui, ó. Próximo. Só que o algoritmo, pessoal, ele vai fazer tudo isso automático. Ele vai montar essa final de tudo. Ela vai sair em tela aqui. Então, se não me engano, o vetor de nomes, ele tem 1.200 e alguma coisa, quantidade de nomes, tá? Mas o tamanho em si, não tem coisa. O algoritmo, ele faz tudo automatizado, né? No final das contas, a gente apenas vai criar essa massa de dados para a gente dados. E aí vem a segunda parte do projeto, que é a criação de gráficos. Tá bom? Então eu vou parar a aula por aqui, vocês assistem. Qualquer dúvida eu estou à disposição e semana que vem a gente se vê, né? Bom, colocar isso em prática e aí semana que vem a gente dá andamento na nossa aula.